o Congresso não manda nada. O Congresso faz uma lei, o STF vai lá e suspende. Né? Qualquer um que fizer decreto, lei, qualquer coisa, o STF suspende como queira. Então, parece que hoje o Senado, contrariando o entendimento do STF, está dizendo que vai fazer aí... Brasil, uma semana mais quente que a outra, né? E eu não estou falando do clima, não, né? Impressionante como que as notícias brasileiras deixam a gente assim... Não, acho que agora não tem coisa pior, né? E cada vez está pegando mais fogo. Como é que está a sua avaliação sobre o Brasil, professor Luiz Antônio? Olha, a América do Sul como um todo, ela sofre as consequências dessa disputa no palco mundial geopolítica. A penetração da Rússia e da China abaixo do Equador está sendo muito forte. Para chegar no Brasil, tá? Eu estou colocando assim. A Rússia e China têm atuado muito fortemente na África. Veja quantos golpes militares em países africanos aconteceram nos últimos meses, depondo governos simpáticos a europeus, em particular a ex-colônias francesas. Okay? Então, você viu ali na parte mediana da África, até a sua costa ocidental, golpes militares, um país atrás do outro, derrubando governos simpáticos aos seus ex-colonizadores, em particular franceses. Okay? Então, essa infiltração, essa disputa global, ela afeta diretamente o terceiro mundo, ou o sul global, como que queira chamar, né, abaixo do Equador. O que acontece na África, onde essa disputa geopolítica acaba reverberando em terceiros e quartas situações de movimentação, né, também acontece aqui na América Latina. O que está acontecendo aqui na América Latina é uma disputa de poder, onde russos e chineses estão ocupando espaço. Acho que ninguém tem dúvida sobre isso. Aliás, recentemente, a Gleisi Hoffmann, né, disse que o PT tem muito a ver com o Partido Comunista Chinês, né, e foi dito por autoridades do PT. Inclusive, começou um intercâmbio entre o Partido Comunista... Começou não, né? Se tornou público e vai ser mais claro daqui para frente, entre o Partido Comunista Chinês e o PT, que quer aprender com eles como se controla um país desse tamanho. E o Partido Comunista Chinês tem muito para ensinar em termos de controle, opressão e colocação de, digamos assim, de regras, né? Regras deles. Nós temos aqui, então, esse processo avançando, uma inação completa da sociedade e das suas instituições. Hoje, o Senado deu uma cara de quem vai querer, talvez... Eu falo assim para deixar muita dúvida mesmo, porque pode ser só jogo para a plateia. O Senado avançou aí a questão do marco legal, né, indígena, né, para votar uma nova lei. Porque aqui o Congresso não manda nada. O Congresso faz uma lei, o STF vai lá e suspende. Né? Qualquer um que fizer decreto, lei, qualquer coisa, o STF suspende como queira. Então, parece que hoje o Senado, contrariando o entendimento do STF, está dizendo que vai fazer aí avançar um novo entendimento do marco legal, etc. Está aí, ó. Tá vendo? Talvez esteja se iniciando aí, Betete, até porque ano que vem tem eleição, né? Uma certa reação para, pelo menos, salvar o mínimo, né? Salvar, pelo menos, um pouquinho da imagem, né? Dizer que ainda existe Congresso, porque efetivamente não existe. O Congresso brasileiro hoje não manda rigorosamente nada. E as eleições municipais ela tem um peso, né? Porque a base da população está ali, são os vereadores, e depois que eles vão precisar, né, de fazer as parcerias com os prefeitos, com os vereadores, também para fazer a sua composição eleitoral aí. Então, acho que você está certo que eles já vão pensar, né? Deixa eu fazer alguma coisinha aqui para eu ficar bem na foto. E nesse caso em tela, Betete, tem um outro detalhe. O Pacheco, né, que é o senador, que é o presidente do Senado, ele tinha esperanças, segundo alguns, não sou eu quem estou dizendo, segundo informações, ele tinha esperança de ir para o Supremo. Então ele ficou agradando o governo para ver se conseguia uma indicação para o Supremo. Não tendo sido indicado, ele agora vai ter que, no ano que vem, se virar para ser eleito. Ó a dor de cotovelo, né?
Os candidatos a essa segunda vaga, depois do Zanin, agora os candidatos são o presidente do TCU, né, o Bruno Dantas, que é candidato, né, o Dino, ministro da Justiça, e tem mais um correndo por fora, esqueci o nome dele, mas o fato é que não vai fugir disso aí. Então, não será o presidente do Senado. Então, ele já deve estar pensando assim, cara, como é que eu vou fazer no ano que vem? Então, ele provavelmente deve estar buscando uma estratégia para, pelo menos, parecer que ele efetivamente exerce as funções de senador, né? De presidente do Senado. Então, o nosso país como um todo caminha para uma situação complexa. A América Latina está aí num momento muito tumultuado. As eleições na Argentina parece que apontam para um azarão, né? Que venceu as primárias. Ele é de direita, é uma pessoa bem, digamos assim, diferenciada. Todavia, se você parar para analisar ele, você vai ver que ele não tem muita experiência, tá? E aí pode gerar uma situação bem parecida com o que nós tivemos aqui no governo anterior. Boas intenções, muitas vezes, etc., mas não tendo muita capacidade de exercer poder. Ele venceu lá as primárias, porque na Argentina é o seguinte, você tem primeiro uma primária, onde os candidatos de um mesmo bloco se candidatam, e depois é que você efetivamente tem a começar a seleção, né? O Milei, Javier Milei, ganhou as primárias, né? Ele tem estão colocando ele com título de extrema direita, né? Qualquer um que não pense como eles é extrema direita. E o Milei, a única coisa que na nossa análise preocupa é o fato de ele ser inexperiente, ok? O que também pode, dependendo, não dar errado. Lá em El Salvador, lá, o cara que virou o jogo lá não tinha experiência. Mas, via de regra, não tem sido assim que aconteceu, ok? Então, se ele, o Milei, souber ter assessoria, pessoas para o aconselhar e, antes de tudo, Betete, humildade para ouvir, ele pode fazer um bom governo se ele ganhar. Mas se no coração dele houver arrogância, vaidade, se achando o que não é, pensando ter o que não tem e não ouvir as pessoas, ele não saberá exercer o poder e vai ser aquele voo de galinha, de um mandato só, como nós vimos várias vezes na América Latina. Ok? Ele tem vários exemplos para aprender aí com a história recente, né? Inclusive com o vizinho dele, né? Então, é só colocar o Tico e o Teco para funcionar aí, que ele tem aí como... Seria muito bom, Betete, se nós começássemos a ter agora essa mudança, né? Mas o grande problema que nós observamos nos últimos anos é que quando vem um governo mais inclinado para o lado conservador, ele não consegue reverter a situação por falta de conhecimento do exercício do poder, né? Já discutimos isso aqui várias vezes nas lives. Ter um diploma, um canudo, significa que você tem o direito de exercer o poder, não quer saber que você sabe exercer o poder, né? Então, se o Milei ganhar e se ele for humilde o suficiente para entender o que ele não sabe e pedir ajuda, ele poderá fazer um governo diferenciado. Do contrário, vai ser voo de galinha, um mandato só, como foi com o Macri, inclusive, antes dele. O Macri foi um presidente argentino, né? Então, se não tem que buscar. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vá procurar, digo ao presidente Milei, vá procurar no mundo e não faltarão pessoas para ajudar, ok? Claro, a maioria delas são pessoas profissionais que vão querer uma retribuição financeira porque estão fazendo o seu trabalho. Agora, não é complicado. No Chile, quando fizeram a reforma econômica no Chile,
eles contrataram lá um pessoal de fora para fazer a parte econômica. Então, se lá não houver, como colocou o Samuel, conselheiros, que busque fora. O que não pode acontecer é um presidente que nunca exerceu poder, não sabe como funciona, não conhece as pessoas, querer ele, da cabeça dele, tomar decisões. É garantia de fracasso. Okay? Aconteceu na Argentina, aconteceu aqui e aconteceu em outros lugares.